Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempos compostos. Eh, Na aula que a gente fez sobre isso, o modo subjuntivo, eu falei sobre a correlação verbal e acabei tratando de tempos compostos, né. Inicialmente, essa aula não estava prevista, não tinha pensado fazer essa aula, mas achei que seria importante a gente fazer essa aula de tempos compostos, porque eu acabei falando lá no modo subjuntivo e, assim, é inevitável o uso de tempos compostos, né, na nossa língua. Então, por causa disso, a gente vai falar hoje de tempos compostos, né, vamos fazer uma aula de verbos, mais especificamente os verbos utilizados em tempos compostos, né, como utilizar, como fazer um tempo composto, tá bom? Muito bem, estou compartilhando com vocês aí meu slide, e a gente vai ver que nós temos 3 formas de fazer esses tempos compostos. A gente pode fazer tempos compostos no modo indicativo, no modo subjuntivo e também se utilizando das formas nominais, aquelas que eu tratei lá na aula de aspectos gerais sobre os verbos, né. Então, só lembrando que essas formas nominais são o gerúndio, o particípio e o infinitivo, tá bem? O que são tempos compostos, né? Eu acho que é interessante a gente começar a falar, primeiro conceituar, né, o que seriam esses tempos compostos. Bem, tempos compostos são tempos verbais em que eu uso o presente, passado, futuro, né, e eles são expressos por mais do que uma palavra, ou seja, já que eu tenho tempos compostos verbais, eu vou ter mais de um verbo. É o que a gente chama de locuções verbais. Vamos ter, então, nos tempos compostos, nós vamos ter locuções verbais. Bem, Thaisa, o que são locuções verbais? Locução, de modo geral, é o uso de 2 ou mais palavras que têm um único sentido, né, e em uma dessas palavras que estão na locução está concentrado o sentido principal. Digamos que a gente pode fazer uma relação, não é exatamente sinônimo, mas a gente pode fazer uma relação com a questão da expressão, né. Eu tenho mais de uma palavra compondo essa expressão, mas ela tem apenas um sentido, apesar de eu ter 2 ou 3 palavras. No caso da locução verbal, eu vou ter mais de um verbo, que juntos, né, na verdade, eles vão estar juntos e, a gente vai ter apenas um que vai ser o verbo principal, os outros serão auxiliares, e nesse verbo principal está concentrada a significação, certo? Como exemplo, eu poderia dizer para vocês o que normalmente o pessoal da telemarketing, né, utiliza: "Vou estar ligando", "Vou estar telefonando". Então, esse último verbo dessa estrutura, dessa locução, no caso de "vou estar ligando", é o verbo ligar, é o último, e nesse caso ele vai ser o verbo principal. Então eu posso substituir "vou estar ligando" por "ligarei". Então, como é possível fazer essa redução, digamos assim, né, por que é possível? Porque é esse verbo que concentra a significação. Os outros são auxiliares, são apoios. Então nós temos, na locução, os tempos compostos são constituídos por locuções verbais, tá bem? Então, assim, nós temos locuções verbais que têm como auxiliares os verbos ter e o verbo haver, e como principal, qualquer verbo no infinitivo. Então, os tempos compostos, tá? Eles têm esse conceito, esse aqui é o conceito, certo? E aqui embaixo é como eles são formados. Eles são formados por locuções verbais. Lembrando, gente, que quando a gente fala de locução verbal, né, a gente tem mais de um verbo, sim, a estrutura de mais de um verbo, mas locuções verbais não constituem mais de uma oração, tá?
Por exemplo: "Ah, Thaisa, se eu tenho a estrutura, vou estar ligando para você amanhã", e eu tenho 3 verbos: vou, que é do verbo ir, estar, do verbo estar, e ligando, do verbo ligar. Então significa dizer que eu tenho 3 orações? Não, gente. Quando eu tenho locução verbal, eu não tenho mais de uma oração. Eu só tenho uma oração, porque, como eu disse para vocês, a gente só vai ter um significado, tá bom? Muito bem, vamos passar aqui. Nós temos, como eu disse para vocês, 3 formas de fazer esses tempos compostos. Hã, não sei se seriam exatamente formas, tá, mas eles acontecem de 3 maneiras, né, porque eu não posso dizer 3 modos, porque as formas nominais não são modos. Mas acontece com os 2 dos 3 modos verbais em língua portuguesa e também com as formas nominais. No modo indicativo, eu vou primeiro fazer a apresentação, depois a gente vai fazer a conceituação de cada tempo, em cada modo, e exemplificar, tá bem? No modo indicativo, nós temos 4 tempos compostos: pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá bem? No modo subjuntivo, nós temos 3 formas de tempos compostos, né, 3 tempos compostos: pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. Lembrando que aqui são tempos compostos, tá, gente? Porque, por exemplo, no modo nos tempos simples, né, do modo subjuntivo, a gente não tem pretérito perfeito, nem pretérito mais que perfeito. A gente só tem um pretérito, que é o pretérito imperfeito, tá bem? E as formas nominais, nós vamos ter, o infinitivo pessoal, o infinitivo impessoal e o gerúndio, tá? Que vão ter a gente vai conseguir fazer esses 3 tempos compostos com as formas nominais. Muito bem, então vamos começar aqui pelo modo indicativo, né. Tempos compostos do modo indicativo, nós vimos que são 4, né. Aqui vocês têm 2, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, e aqui tem os outros 2, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos começar aqui pelo pretérito imperfeito, que é aquele tempo composto que indica uma ação que ocorreu no passado de forma repetida, prolongando-se até o momento presente. Como é que ele é formado, Thaís? Ele é formado pelo presente do indicativo, né? Do presente do indicativo do verbo ter com o particípio do verbo principal. Aí aqui, ó, vocês têm eu utilizei aqui o verbo principal, o verbo estudar, tá, em todos os meus exemplos. Não significa dizer que eu só posso fazer esses tempos compostos com o verbo estudar, eu posso fazer com qualquer outro verbo, e nesse caso, esse verbo vai ser o verbo principal. Aqui eu coloquei tenho estudado, tens estudado, aí eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado e eles têm estudado. Lembrando que essa marcação de acento circunflexo é decorrente da concordância, para fazer a marcação de que essa forma está no plural, tá bom? Bem, eu utilizei o verbo estudar, nada impede que eu use outro verbo, tá? Por exemplo, posso usar o verbo comprar. Tenho comprado, tens comprado, tem comprado, nós temos comprado, vós tendes comprado, eles têm comprado. Sem problema nenhum, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, em uma frase, né? Aplicação em uma frase. Eu tenho estudado português todos os dias. E aí você percebe que essa forma está conjugada no tempo composto pretérito perfeito do modo indicativo. No pretérito mais que perfeito, a gente vai ter a indicação de uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. Como ele é formado? Ele é formado pelo pretérito imperfeito do indicativo, do verbo ter, nesse caso eu posso usar também o haver, com o particípio do verbo principal, tá? Acabei não dando aqui um enter, tá? Mas aqui já começa a conjugação. Eu tinha estudado, tu tinhas estudado, ele tinha estudado, nós tínhamos estudado, vós tinhas estudado e eles tinham estudado, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó.
eu tinha estudado para a prova antes do acidente. Percebam que, novamente, eu reitero, né, reafirmo que, apesar de eu ter utilizado o verbo estudar, é possível fazer, claramente possível fazer com outros verbos, tá, gente? A estrutura. No futuro do presente, o tempo composto futuro do presente do modo indicativo indica uma ação que ocorrerá no futuro, mas que estará terminada antes de outra ação futura. Então, como ele é formado? Ele é formado do futuro do presente simples, tá? Do verbo ter ou haver, com o particípio do verbo principal. Sempre vai ter a formação do particípio, tá, gente? Do verbo principal. Lembrando que esse particípio, em casos de verbos abundantes, eu posso ter o particípio regular ou o particípio irregular, tudo bem? Aqui a gente tem a conjugação dele, ó. Eu terei estudado, tu terás estudado, ele terá estudado, nós teremos estudado, vós tereis estudado e eles terão estudado. Aí eu tenho um exemplo aqui. Até 2 dias antes do concurso, eu terei estudado. No caso do futuro do pretérito, que é o tempo composto futuro do pretérito do modo indicativo, ele vai indicar uma ação que poderia ter acontecido, mas que fica condicionada a outra ação passada. Como ele é formado? Ele é formado do futuro do pretérito simples do verbo ter ou haver, com o particípio do verbo principal, tá? E aí, qual seria essa conjugação? Seria essa aqui, ó. Eu teria estudado, tu terias estudado, ele teria estudado, nós teríamos estudado, vós terias estudado e eles teriam estudado. Coloquei um exemplo aqui, aplicação em uma frase, para ficar mais evidente, mais claro. Eu teria estudado mais se tivesse tempo, né? Aí nós temos aqui os tempos compostos do subjuntivo. O pretérito perfeito do subjuntivo, que é um tempo composto, tá? Não é um tempo simples, indica uma ação que já está concluída e que é anterior à outra. Como ele é formado? Ele é formado do presente do subjuntivo do verbo ter ou haver, com o particípio do verbo principal. Lembrando que, como a gente está conjugando aqui subjuntivo, gente, nós vamos precisar do auxílio das nossas conjunções básicas que nos auxiliam na conjugação do subjuntivo, certo? Como para constituir esse tempo composto, apesar de ele ser pretérito perfeito, né? Mas ele é formado do presente do subjuntivo. Então, se ele é formado do presente do subjuntivo, eu vou precisar do auxílio da conjunção que é a conjunção que nos auxilia na conjugação do presente do subjuntivo, tudo bem? Então, aqui nós temos os exemplos. Que eu tenha estudado, que tu tenhas estudado, que ele tenha estudado, que nós tenhamos estudado, que vós tenhais estudado e que eles tenham estudado. E aqui eu tenho a aplicação para a gente ter mais clareza, né? Ninguém imagina que eu tenha estudado tanto para este teste, tá? No tempo composto pretérito mais que perfeito, a gente vai ter a indicação de uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. Como ele é formado? Bem, ele vai ser formado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo, do verbo ter ou haver, com o particípio do verbo principal. E assim como nós utilizamos a conjunção se no pretérito imperfeito para nos auxiliar na conjugação do pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente vai usar também aqui ela no pretérito, apesar deste pretérito ser o mais que perfeito, porque é um tempo composto, né? Mas como ele é formado a partir do pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente vai ter o auxílio também da conjunção se. Então, se eu tivesse estudado, se tu tivesses estudado, se ele tivesse estudado, se nós tivéssemos estudado, se vós tivesses estudado e se eles tivessem estudado. Acontece que, apesar de nós utilizarmos a conjunção se, em determinados contextos, né, em determinadas construções, a gente pode ter o uso da conjunção que a gente
faz muito comumente. O problema, quer dizer, é um problema para a gramática tradicional, né, ela acha que é um problema. Mas a gente não acha, porque a gente simplesmente se comunica muito bem, todo mundo entende o que a gente fala, tá, a comunicação efetiva. Mas assim, a gramática tradicional estabelece que, para você usar, fazer esse tempo composto, você tem que utilizar, eh, a forma do pretérito imperfeito do subjuntivo, né. Mas quando a gente fala normalmente, a gente não usa essa forma do pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente usa o pretérito imperfeito do indicativo. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Então, a gente diz normalmente: "Eu achei que ele tinha estudado nessa escola", mas a gramática tradicional diz: "Não, você não deveria falar assim". Ela estabelece ou prescreve que a forma correta para a gramática tradicional, tá, gente, que isso fique bem claro, seria o uso do pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu achei que ele tivesse estudado nessa escola, tá. E aí a gente tem a construção do pretérito mais que perfeito, no caso, neste caso específico, com o uso da conjunção que, tá bom? Mas é subjuntivo, tá bom, gente? E a gente tem também o tempo futuro, que é um tempo composto, que vai indicar uma ação que estará terminada no futuro antes de outra ação que ocorrerá também no futuro. Aí ele vai ser formado através do futuro simples do subjuntivo, né, com o verbo ter ou haver, né? O futuro do simples do subjuntivo, perdão, do verbo ou haver, com o particípio do verbo principal. Aí aqui a gente tem a conjugação. Assim como no futuro simples a gente precisa do auxílio, da ajuda da conjunção quando, a gente vai precisar aqui também, tá, para conjugar o subjuntivo. Então vai ser: quando eu tiver estudado, quando tu tiveres estudado, quando ele tiver estudado, quando nós tivermos estudado, quando vós tiverdes estudado e quando eles tiverem estudado. Aí aqui eu tenho um exemplo: quando eu tiver estudado biologia, você saberá, estarei afiado. Muito bem, vamos então aos tempos compostos das formas nominais, né, formados com as formas nominais. Primeiro nós temos o infinitivo pessoal, que vai indicar um fato passado já concluído, certo? Ele vai seguir as regras do uso do infinitivo pessoal simples. Como ele é formado? Ele é formado do infinitivo pessoal do verbo ter ou haver com o particípio do verbo principal. Nesse caso, a gente vai ter certa semelhança com o infinitivo impessoal. Apesar da semelhança, tem diferença, tá? O infinitivo pessoal, ele pode ser, vejam aqui, ó, ele pode ser conjugado em pessoas, por isso ele é infinitivo pessoal, tá? Qual seria esse infinitivo pessoal, Thaís? Bem, a conjugação se dá assim, ó, eu ter estudado, tu teres estudado, ele ter estudado, nós termos estudado, vós terdes estudado e eles terem estudado. Aplicação numa frase, né? Apesar de eu ter estudado, não passei. Percebo, tenho aqui, ó, a pessoa, eu, por isso ele é infinitivo pessoal, tá? Aí eu fiz um outro exemplo aqui, ó, com o uso do nós. O fato de termos estudado nos deu 10 em todas as disciplinas. O infinitivo impessoal, gente, ele vai indicar um fato passado já concluído. Ele vai seguir as regras de uso do infinitivo impessoal simples. Qual vai ser a formação dele? A gente vai formar esse tempo composto através do infinitivo pessoal do verbo ter ou haver com o particípio do verbo principal. Se vocês prestarem bem atenção, a gente só vai ter uma forma aqui, tá, gente? Porque ele é impessoal. Então a gente só tem a forma ter estudado. Thaisa, e aí? A gente também tem aqui, ó, ter estudado.
que é infinitivo pessoal. Como é que a gente vai saber quando é um e quando é outro? Pelo contexto, gente. A gente só vai poder saber se a forma está aplicada como infinitivo pessoal ou como infinitivo impessoal através do contexto. Quando eu digo, por exemplo, foi bom estudar bastante, a, a gente não tem aqui o uso do eu, né? Então, de certa forma, eu trago uma impessoalidade ao verbo, tá? E, nesse caso, essa forma está aplicada como infinitivo impessoal, tá bom? Então, assim, a gente só vai poder saber mesmo pelo contexto, tá? É muito difícil a gente delimitar esses limites entre essas formas. A gente sabe que na língua tudo não tem um limite bem definido, né, gente? Quem estuda língua, língua, gramática como estrutura, a gente sabe que não tem essa delimitação muito precisa, tá? A gente vai precisar inferir pelo contexto. No caso do gerúndio, a gente vai ter a indicação de uma ação prolongada que terminou antes da ação da oração principal. Como ele é formado, esse tempo composto? É formado pelo gerúndio do verbo ter ou haver com o particípio do verbo principal. Só vamos ter também uma forma, né, tal como a gramática tradicional prescreve, que é tendo estudado, tá? E aí eu tenho aqui um exemplo. Mesmo tendo estudado, não fui bem na prova, tá? Bem, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor os tempos compostos, ou para quem não os conhecia, ter conseguido fazer essa mediação, né? Fazer conhecer de uma forma não tão dolorosa, não tão sofrida e, sobretudo, de maneira clara, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui. Encontro vocês na próxima aula.